Pode ir falando, que já tem gente. Boa noite a todos. Tudo bem? Estamos aí no último evento da semana comemorativa ao 12º aniversário do ICG. Estão me ouvindo bem? Dimas, coloca aqui para mim, por favor. Me ouvindo bem? Tudo certinho? Vão comunicando aí com a gente. Stephanie vai observando porque eu não estou vendo. Estão ouvindo? Tudo certo? Então, hoje a nossa live é Empatia e Relações Humanas na Educação Superior. O nosso convidado, nós já vamos chamar, é Sam Cyrus. O Sam é um psicólogo, é professor, desde que o ICG é professor, aqui no ICG. Ele é ao lado do Dom Orlandil. Então vai ser muito, muito bom essa live hoje. Hoje, melhor que ontem e pior que amanhã. Cada dia a gente vai evoluindo mais. O objetivo da nossa live... O objetivo da nossa... Oi, Sam, já está entrando, que maravilha! Tudo bem? Está me ouvindo bem? Com algumas falhas de internet. Estou aqui. Aí eu te escuto bem. Te escuto bem. Vai falando um pouquinho comigo, é um prazer estar contigo. Você gosta de estar aqui no ICG com a gente, nosso primeiro professor. Fala um pouquinho, só para a gente ver se está tudo testado, o som. Não, não vamos. Hoje está tudo preparado para o Wi-Fi. E agora? Estou aqui? Eu te escutei direitinho. E está me vendo E direitinho? você, está me escutando? Ainda não estou no meu... Agora estou um pouquinho aqui. É porque agora estou te vendo. Tá de barba, bem bonito. Eu fiz a barba! Mas eu tô te vendo de barba. Boa noite. Vai estar muito bom. Boa noite. Boa noite, pessoal do ICG. Boa noite, pessoal que está nos acompanhando. Olá, tudo jóia. Ó, agora não escuto mais ele. Porque eu não estou falando. Ah, tá. Tá certo. Então, vamos lá. Eu vou falar para os nossos alunos. Estou vendo os nossos alunos aqui que estão entrando. Já estamos com 30 pessoas presentes. Que bacana. Então, Sam, acho que a gente hoje é um dia assim, muito... Acho que da gente falar das nossas humanidades. A ideia desse encontro contigo é um pouco essa nossa história, esse caminho que a gente trilhou, tanta coisa, amadurecimentos, né? E a importância desses laços, essa construção que se faz e que não é fácil, né? Então, é muito bom tê-lo aqui, muito obrigada. E você, a primeira coisa, quando a gente começou a conversar, que eu te pedi para vir com a gente, você disse, Sandra, qual é o objetivo da nossa live? E eu te disse, refletir sobre as diferenças entre os seres humanos, o que é viver bem, a necessidade da resiliência, né? E o significado de estar bem, da felicidade hoje, né? Nessa sociedade, na pandemia. É isso mesmo que nós vamos fazer, não é isso, amado? Então, vamos fazer isso. Como é que você tem estado nessa pandemia? No início, fiquei muito... Primeiro, nos primeiros dias eu não acreditei. Achei que não ia chegar, depois achei que o decreto do governador ia ficar somente por 15 dias. E depois eu comecei a preparar e me preocupar com os meus alunos, de organizar os calendários, de organizar os professores. E foi me dando uma inquietude, e aí meu coração foi voltando para a real situação. Porque tem uma coisa que às vezes pega, que é a questão da desconexão entre o sentimento. Tem hora que o nosso sentimento fica desconectado das nossas ações. Eu acho que eu comecei desconectada, mas hoje estou bem, estou conectada, estou forte, estou sabendo que nós vamos superar e que nós temos que ser resilientes e nos dar conta de que
vai passar e que o possível é isso hoje. O aniversário de CG, é possível ficar de longe? Eu estou te olhando agora, porque eu estou olhando para a câmera, mas estou doida para olhar aqui, para ver os nossos alunos, os comentários deles, né? Porque eu sinto falta desse olhar. E como não tem o olhar, o olho no olho, o toque, a gente tem as palavrinhas que estão aqui, né? Olha lá, a Rejane dando boa-noite, a Leili Araújo também. A gente vai vendo vocês por aqui. Botei até uns coraçãozinhos, aprendi a fazer os coraçãozinhos. Então é isso, Sam, é um outro jeito de conectar. Mas eu me sinto bem, estou conectada, não tenho medo da pandemia, eu sei que a gente vai superar. Parece que eu fiquei mais forte, parece que eu fiquei mais humana, querido. E você? Isso me lembra uma história. Posso começar contando uma história? Claro, claro. Tem uma história que eu gosto muito, que Ó, a é... professora Neuzeli entrou, a Giovana entrou. Neuzeli, eu gosto muito de sua presença conosco, sabe? A Cris Teixeira. Eu sei que você gosta de deixar desligado aqui, Sam, mas eu preciso disso. Eu tenho que ver quem está aqui com a gente, viu? Tranquilo, tranquilo, sem problema. Eu posso contar a minha história? Que nem é minha. Pode? Tem uma história que eu gosto muito de uma filha e de um pai que estavam tanto quanto ela estava um tanto quanto preocupada com algumas situações da vida. E aí, em determinado momento, comentando com o pai, enquanto o pai cozinhava, o pai diz assim: vamos continuar, me ajuda aqui a cozinhar, vem aqui comigo. Aí ela corta cenoura, joga na água quente. Quebra um ovo, aliás, quebra não, pega o ovo inteiro, joga na água quente. Então lá, por um lado a cenoura, por outro lado o ovo fervendo, cozinhando. E aí passa algum tempo, ele pega um pó de café e joga também em água quente. Não na mesma água quente, mas joga na água quente. E aí pronto, temos a cenoura fervida, temos o ovo cozinhado e temos o café pronto com aquele cheirinho maravilhoso dele. E aí ele diz assim: olha a diferença entre esses três. Qual a diferença, pai? A cenoura era dura no começo. E agora como é que ela tá? Tá bem molinha. E o ovo? O ovo era bem frágil, pai. Qualquer coisa quebrava ele. Agora ele tá bem duro, até difícil de descascar. Ok, e o café? O café mudou completamente a água. Já nem é mais água, não é café, é outra coisa aquilo. Não é o pó de café sozinho. Aí o pai falou: as pessoas são assim. Algumas pessoas são cenoura, rígidas, duras, inflexíveis. Aí no fervor da tribulação elas amolecem. Outras pessoas são fracas e no fervor da tribulação elas endurecem. O desafio é a gente se tornar um pó de café. Que na fervura, no fervor, no difícil desafio da situação, muda a situação à sua volta, transforma o mundo à sua volta. Eu acho que a gente tem visto pessoas assim o tempo todo. Pessoas que transformaram para mais moles, para mais duras, ou pessoas que estão tentando transformar o mundo. E eu vejo você nessa terceira categoria, tentando transformar um mundo. Pequenos pozinhos de cada vez, mas tentando. Aí, a coisa boa, a Elivane tá aí, até escrevi o nomezinho dela, não deu para continuar. Que bom que você tá aí, Elivane. Também estou com saudades. Então, Sam, eu acho que é isso mesmo, né? Eu li uma coisa essa semana que Cora escreveu. E ela fala que a gente vai se misturando, né? Que a vida da gente e o que a gente faz são retalhos. E a gente vai colhendo e vai se misturando ao outro e vai tecendo a nossa vida. Acho que é isso. Esses 12 anos têm me trazido um sentimento de gratidão muito grande. Eu sou grata por tudo. Essa semana, minha mãe está no hospital, mas está ótima, está tudo bem, graças a Deus. Nossa luz daqui apagou, queimou o disjuntor lá fora, mas é só coisa boa. Isso é pouco para a gente resolver, né? A gente está aqui, está com saúde, a gente está feliz porque está fazendo o que gosta. Então, são pequenas coisas que a gente não pode deixar abater o nosso fazer e as coisas que a gente já viveu e já fez. Então, meu coração está assim, muito agradecido
pela minha equipe, pelo apoio, por a nossa história. Quantas vezes, né, os 12 anos de ICG, o ICG começou dentro da minha casa, nós não tínhamos endereço. A primeira vez que eu fui para Rio Verde, eu fui apresentar a instituição, nós fomos montar lá pós-graduação em Libras. E chegando lá, nós tínhamos que falar, né? Os alunos perguntaram onde era a nossa sede e eu não tinha. Ainda não tinha, né? A gente estava criando o CNPJ. E eu fico muito grata que deu certo, as pessoas confiaram. E a gente foi, então, andamos por 30 cidades, trabalhamos muito, chegamos a cumprir o sonho, porque a gente tinha um sonho muito grande de ser faculdade. E, de repente, a gente viu que quer ser mais e não ter mais. Então, nós escolhemos o caminho de ser especialistas em pós-graduação. Isso é muito legal. E eu vejo você, assim, com muito carinho, porque você foi o nosso primeiro professor. Você, ao lado do Dom Orvandil, professores que estão conosco até hoje e que andaram na estrada, que sofreram e que venceram com a gente. Nós somos uma instituição consolidada. E muito aprendizado nesse tempo, né, Sam? Muito aprendizado. Sam, eu estou aqui pensando no que nós conversamos, né? E a gente pensou muito em pensar isso, né? Pensar a diferença, a importância de você ver as diferenças, ver as semelhanças e aprender a lidar com essa que é a diferença. Porque é fácil você lidar com aquele que é igual a você. Muito fácil você relacionar com alguém que pensa, que fala, e que é parecido contigo, mas é um desafio o inverso. Então, nós pensamos, você quer comentar um pouco, falar um pouco sobre isso, né? O ICG, nessa caminhada dele, ele tem tentado, o tempo todo nós tentamos estabelecer relações positivas, né? Relações mais significativas, como dizia Paulo Freire. A gente pensa nisso desde a aula, a gente pensa isso desde o atendimento no financeiro, desde o atendimento no WhatsApp, e a gente sempre pensa em ver o outro e fazer o melhor pelo outro dentro do limite institucional. E aí eu queria que você comentasse um pouco isso, porque você está no ICG há tanto tempo e tem percebido isso, né? Bem, são 11 anos talvez que eu estou no ICG, né? Você pegou a gente lá no setor sul. Foi bastante tempo e viajei muito. Você falou de sofrer, eu literalmente sofri. Eu lembro de um episódio que eu estava com dor no joelho, nem dormia as 2 noites que a gente dormiu fora. Os alunos me levaram para o posto de saúde municipal, local lá, para ver se conseguiam ajudar em alguma coisa. O que sempre me chamou a atenção nos primeiros momentos, naquele começo, no meu começo no ICG, que depois eu vi descobrir que era o começo do ICG também, o que eu percebi era essa parceria dos alunos com a instituição. Nem falo disso da instituição com os alunos, porque muitas vezes é o nosso dever enquanto instituição estar ao lado dos alunos. Mas os alunos compreendendo e apoiando e cuidando dos professores, da equipe. Eu lembro desses alunos que me levaram para o posto de saúde, eu lembro de outros alunos que nos chamaram para jantar na casa. Então, essa participação na vida pessoal... Reciprocidade, né? Reciprocidade, exatamente. É fundamental no processo. Aí você fala, tá, mas nós somos diferentes, como é que isso funciona? A pedra de calçada que existe em Salvador, no Rio de Janeiro, em várias cidades do Brasil, a pedra de calçada portuguesa, ela mostra muito bem isso que você está falando. A pedra sozinha, se a gente pegar nela e jogar na cabeça de alguém, pode até matar. A pedra é perigosíssima, a pedra é feia, é fria, ela é imperfeita. Só que eu não sei se você já viu os mosaicos, quem teve aqui, o pessoal que está aqui teve a oportunidade de ver os mosaicos que as pedras de calçada portuguesa fazem em cidades como Petrópolis, Salvador, Rio, que são alguns exemplos que eu lembro. Ou em Lisboa, por exemplo, nas várias cidades portuguesas. Fazem mosaicos incríveis, belos, assim, flores, círculos, ondas, tem de tudo, barcos. Eu acho que nós, seres humanos, somos um pouco como essa pedra de calçada portuguesa.
imperfeitos e rudes sozinhos, feios e frios se estivermos sozinhos. Mas juntos a gente consegue criar uma beleza fantástica. Juntos a gente consegue transformar aquele ambiente feio e cru em algo muito maior que nós. Isso só é possível porque nós somos diferentes. Porque se fôssemos todos iguais, não teria como a gente se complementar. Não teria necessidade de reciprocidade. Porque somos todos iguais, todos pensamos da mesma forma, todos sentimos o mesmo. E aí isso torna desafiador. Como é que a gente se relaciona com pessoas que são diferentes umas das outras? O que você acha, Sandra? Essa foi uma das coisas que a gente conversou muito, né? Como é que a gente se relaciona com as pessoas diferentes? A primeira tendência, quando não se reflete muito sobre isso, e até quando se reflete, porque a gente é imperfeito, a primeira tendência é refletir. Refletir, não, desculpa. Ai, gente, me ajuda aí, Sam, faltou a palavra. Rejeitar. Rejeitar, sim. Primeira tendência é rejeitar o diferente. O diferente, ele nos dá trabalho, porque ele me coloca em xeque, né? Ele faz com que eu tenha que me ver. E eu tenho que me modificar para poder acolher a diferença. Mas quando eu percebo que é na diferença que está a riqueza, isso também muda, né? Isso também muda muito. Agora, você me chamou a atenção para uma competência ou uma necessidade, né? Que todas as instituições têm que acolher bem os alunos, têm que ver esses alunos, porque é o aluno o objetivo do nosso trabalho. A formação acadêmica é o objetivo do trabalho. Eu concordo com você que essa é a missão, que esse é o dever de uma instituição acadêmica como a nossa e como tantas outras. Mas não são todas que têm essa preocupação. Inclusive, tem algumas instituições que estão buscando as suas humanidades. Porque a educação tem sido vista como mercadoria. E a educação é muito mais do que isso. A educação é a possibilidade que a gente tem, de fato, de resgatar, de superar, de ter uma sociedade mais justa. Isso parece discurso vazio, mas não é essa. Essencialmente, se você aprender a pensar o mundo, você consegue ser respeitado, você consegue falar melhor, você consegue se defender, você consegue buscar o seu direito, você consegue ter clareza para dar o seu voto. Então, isso tudo é o quê? Isso tudo é um processo que passa pela escola, passa fortemente pela escola, e por um professor, por dois, por todos os professores. Então, eu penso que essa diferença, Sandra, ao mesmo tempo que ela é força, é grande força, mas ela exige de nós também muita resiliência e capacidade para poder enxergar, compreender e tornar isso força e não fraqueza. Porque também a diferença, se eu rejeitar, eu me afasto, me isolo e não consigo, né, chegar ao avanço, chegar ao relacionamento, ao bom relacionamento, chegar a estar bem nas relações. O que você acha disso? Porque você me reportou a questão que eu queria que você, como psicólogo, que eu não te apresentei, né, Sandra? Deixa eu falar um pouquinho de você. Cara, você está muito poderoso. Mas depois você volta à questão, tá? Eu fui ver o seu currículo, você cresceu demais nesses 12 anos. Quando você começou a dar aula no ICG, aqui também foi, eu acho, a sua primeira instituição. Então, você sempre foi muito, muito perspicaz, muito comprometido, mas quanta coisa aconteceu, né? Então, o Sam hoje é doutorando lá em Brasília. Ele faz pesquisas sobre habilidades clínicas e terapêuticas, é psicólogo, é professor no ensino superior, é escritor, gosta demais de história. Quando você puder, vai contando histórias pra gente. Vamos contar história para esse papo não ficar assim, ficar importante, denso, mas leve, né? E ainda é sócio fundador da Associação Brasileira de Logoterapia.
E é curador do TEDx. O TEDx é um exemplo, né, de sucesso, de sucesso. Então, fiquei assim, honrada de ter você sempre tão perto e com esse currículo assim, tão lindo. Mas a gente tem muita sorte. A gente só tem professores top. E esse é o nosso segredo para a gente estar tendo sucesso e estar se confirmando no mercado. Já são 12 anos, né? Então, voltando a isso, o que você acha? A diferença das pessoas, né? Essa primeira tendência de rejeitar, né? Enfim, isso na sala de aula. Como é que você lida? Isso, de fato, pode ser fraqueza, mais força. Enfim, vai lá, contigo. Tanta coisa que eu quero falar. Primeiro eu quero falar do TEDx. Já que você trouxe isso, vai acontecer terça e quarta da semana que vem, das 19h30 às 21h30. Quem tá aqui no Instagram facilmente pode, depois da live, não é agora, procurar TEDx, TED, TEDx, Goiânia Oficial, e acompanhar. O evento é 100% gratuito e 100% online. É um evento de conhecimento para quem quiser se desenvolver. E aí eu estou trazendo o TEDx por quê? Não como desculpa para fazer propaganda, mas porque uma das nossas regras é não falar de um tema só, é falar de vários temas. A diversidade de temas, a diversidade de ideias, de ciências. E isso é muito desafiador quando a gente vai atrás de patrocinador, por exemplo. Ou até o público. Vai falar sobre o que esse ano? Sobre tudo. Sobre economia, desenvolvimento humano, ciência, arte, tudo. Ah, mas qual é o tema específico? Tudo. E aí a gente vê isso em sala de aula também. Por quê? Porque a gente tem qual tipo de pessoa a gente tem em sala de aula? Todos. Ah, não, mas qual é o tipo geral? Todos os tipos. A gente vai ter uma diversidade tremenda de temas na nossa vida, de pessoas na nossa vida, pessoas nas nossas salas de aula, de conteúdos para estudar e aprofundar. A gente vai ter diversidade o tempo todo. Só que há três grandes posturas que a gente pode ter perante a diversidade. Um é essa postura que você falou, Sandra, que é a mais natural. Instinto de defesa. Rejeito. Rejeito. Não quero. Tá todo mundo errado. Eu que sou a única pessoa certa. É o cara que está dirigindo na contramão e ouve na rádio alguém dizer assim, cuidado, tem um cara na estrada dirigindo na contramão. E ele diz assim, sozinho, ri e diz, poxa, o cara da rádio não sabe, tá todo mundo na contramão, só eu que tô certo. Essa é a primeira postura. Rejeitar todo mundo porque todo mundo tá errado. Segunda postura, se rejeitar porque eu tô errado. E aí, quando eu me rejeito, eu me deprimo, eu fico ansioso, acontece uma série de coisas. Porque eu acho que eu tô errado e todo mundo tá certo. Todo mundo consegue. Olha o Instagram de todo mundo feliz e só eu que tô desesperado. Não é assim que funciona. O Instagram mostra o lado bom da coisa, não o lado negativo, o lado escuro da força. E aí vamos para a sala de aula, que é a terceira forma que a gente tem de lidar com a diversidade, é aquela que os professores têm que ter, que é se divertir com a diversidade, aquela que um líder deve ter, divertir-se com a diversidade. Então, o que é me divertir na diversidade? É entender que cada um está falando de um ponto de vista diferente, de uma perspectiva diferente, de um ambiente diferente. Se eu cresço numa periferia e sou negro e digo que há racismo, por que o meu colega está dizendo que não há racismo se ele é branco e nasceu e cresceu no centro da cidade? Ele não viveu a minha experiência. Se eu sou mulher e sou vítima de sexismo, por que o cara branco está dizendo que sexismo não existe? E essas são as coisas simples de ver a diversidade, as coisas fáceis de ver a diversidade. E se eu sou vítima de bullying? Aí vem o outro e diz, é mimimi. Bate nele se ele vier bater em você. Ah, no meu tempo também tinha isso. Por que no meu tempo ninguém reclamava? A juventude de hoje é isso e aquilo. No meu tempo era diferente. E aí começam a surgir outros elementos de diversidade, que são diversidade cultural, diversidade de geração. E como é que a gente lida com isso? A gente respeita essa diversidade ou a gente diz, é bobagem? Porque se a gente percebe que a gente está falando do lugar de fala, do lugar de vivência da pessoa e não no meu, o que eu estou fazendo é respeitar o outro. Quando eu digo, não, você está errado, não é assim que acontece,
você que experiencia isso e sente isso, está sentindo errado, eu estou dizendo, pessoa, eu não te considero uma pessoa. Eu, arrogantemente, acho que há motivos por trás do que você fala, que você não entende o que você fala, eu não te considero um ser tridimensional completo, e aí eu te julgo. É esse o professor que a gente quer ter em sala de aula? O professor que julga? Ou o professor que ajuda as pessoas a se tornarem melhores versões de si mesmas? Para isso, o professor tem que aceitar a pessoa como ela é, com o seu intelecto, com as suas escolhas e com os seus sentimentos. É isso que o professor tem que fazer. É. E aí você traz pontos importantíssimos, né? E eu fiquei aqui pensando que a questão também passa muito pela questão da autoestima, né? Ontem, quando a gente escutou, ontem nós tivemos uma live especialmente para os professores. E aí muitas pessoas escreveram assim, a música alegra a alma, a arte nos traz uma alegria vital. Então, muita coisa nesse sentido. E eu fico vendo e sentindo que se você está bem, se você está centrado em si mesmo, se você se reconhece como sujeito que aprende, que acerta, que erra, que não é perfeito, isso facilita muito esse processo de aceitação. Facilita demais. E a gente tem que também compreender que as pessoas têm, além de personalidades diferentes, elas estão em tempos diferentes, né? Eu tenho quase 60, minha mãe tem quase 80, minha filha tem 30. Cada uma de nós traz conceitos diferentes, né? Nós vivemos mundos diferentes. Para minha mãe, são certezas absolutas. Isso faz com que ela sofra no mundo de hoje. Muito. Porque as certezas são absolutas, a certeza em relação a tudo, né? A espiritualidade, é só certeza. Eu já vejo, já estou no meio, não são só certezas, mas a gente tem que ter algumas. E minha filha vem numa geração muito diferente disso, tanto da minha mãe quanto minha. Então, como é que você vê isso, Sam? Como alinhar, alinhar, não sei se a palavra, a gente tem que cuidar até com a palavra, porque como se permitir e como permitir que as pessoas estejam bem com essa diversidade tão grande, né? E nós aqui, isso é família, né? E nós aqui na faculdade, nós aqui na pós-graduação, quando nós montamos os grupos de trabalho, as pessoas começam a se rejeitar. Então, qual o princípio central para que este grupo tenha sucesso? Porque ele faz o TCC no grupo, ele faz o estágio no grupo. E isso é um processo que é para ser rico, mas nem sempre é assim. Nem sempre é assim, porque dá trabalho ouvir o outro, né? Dá trabalho ter que considerar a ideia do segundo, do terceiro, reordenar a minha. Isso, de fato, não é fácil. Mas a construção, o conhecimento passa por esse desafio, né? Uhum. Comenta um pouco sobre isso. E depois eu quero falar de um desenho que eu recebi ontem. Eu vou tentar mostrar. Eu tive que ver ele 2 ou 3 vezes. Foi lá no grupo dos nossos professores. Mas que eu achei de uma riqueza, de uma simbologia extremamente valiosa para essa nossa conversa. Então, comenta um pouco isso. A família nas suas diferentes gerações e a instituição acadêmica com seus limites de tempo, porque a gente tem, né? Esses limites de tempo e até de favorecimento de melhores relacionamentos, quando se pensa nesse trabalho de TCC e de estágio. Então, comenta esses 2 pontos para nós. Na visão do psicólogo, tipo assim,
que você diria para mim como professora e o que você diria para mim como mãe e filha lá na minha casa? Eu acho que eu diria a mesma coisa. Tem uma pesquisa, Oh, tem uma pesquisa que me chama, certeza. tem uma pesquisa que me chama muita atenção, que pegaram várias pessoas de um grupo étnico, não vem ao caso agora qual é o grupo étnico, e colocaram elas no metrô, num vagão de metrô. E aí pediram a pessoas de outros grupos étnicos para irem entrando nesse vagão de metrô. E aí, quando isso aconteceu, algumas pessoas foram se sentindo desconfortáveis, ansiosas, incomodadas. Entravam pessoas do mesmo grupo étnico daquelas pessoas que estavam lá dentro e pessoas de outro grupo étnico. Quando entravam pessoas de outro grupo étnico, havia esse desconforto, esse incômodo. E aí foram avaliar o que estava acontecendo, por que essas pessoas se sentiam desconfortáveis. E começaram a fazer algumas perguntas, e um questionário aqui, um questionário ali, e descobriram que havia um padrão, Sandra. Sabe qual era o padrão entre por que as pessoas se sentiam desconfortáveis ou por que elas não se sentiam desconfortáveis? Consegue chutar alguma coisa? Não, porque eu estou aqui prestando atenção, eu me distraí um pouquinho, eu tô focada aqui nos comentários, e a Calixto disse assim, ó, uma coisa muito interessante, ó. Somos sujeitos do nosso tempo. É? Achei muito interessante. Isso aqui dá outra reflexão, mas bacana. Mas responde aí. Então, a gente tem pessoas num vagão de um grupo étnico, entram pessoas do mesmo grupo étnico, nada acontece, entram pessoas de outro grupo étnico, algumas das pessoas reagem com incômodo, angústia, ansiedade, nervosismo, por aí vai. Ponto comum. Depois de fazer uma série de testes, chegaram a uma conclusão. As pessoas que se incomodavam, as pessoas que tinham ansiedade, as pessoas que sofriam de angústia, de seja o que for, era porque elas não tinham descoberto o sentido das suas vidas. O que essa pesquisa diz pra gente, respondendo as tuas perguntas? Muito simples. Pessoas que não têm clareza de para que elas estão nesse mundo, o que elas estão fazendo aqui, como elas farão, seja o que for, pessoas que estão frustradas com a sua própria vida, são pessoas que não lidam bem com a diferença. Pessoas que lidam bem consigo mesmas, estão tranquilas, sabem para que elas estão aqui, sabem onde é que elas querem chegar, sabem como fazer tudo isso, elas não se preocupam com o outro ser diferente, ou o outro estar bem, ou o outro estar infeliz, ou o outro estar roubando os meus privilégios. Ela pode ajudar, ela pode acompanhar, ela pode auxiliar, mas ela não se preocupa e não se incomoda com o outro. O outro não é mais o outro é um de nós. Então, se eu sou um homem branco, que tenha clareza do meu sentido de vida, menos provável de me incomodar com uma população negra que entra no vagão de trem de metrô, usando a pesquisa. Por quê? Porque eu tenho clareza de quem eu sou e o outro não é diferente de mim. O outro é um dos meus. Agora, se eu sou um homem branco que não tenho clareza de para que eu estou nesse mundo, qualquer outro me incomoda. Então, a mulher negra que entra no... Qualquer outro diferente, né? Qualquer outro diferente. O outro é um diferente. E essa diferença vai... O outro sempre é um diferente. Então, o que acontece na sala de aula? Entre professor e alunos? O que acontece com os alunos? O que acontece nas empresas? O que acontece nas famílias? É tudo a mesma coisa. Se eu não tenho clareza e não estou 100% tranquila ou tranquilo com a minha existência, o diferente me incomoda. Mas se eu estou de boa comigo mesmo, por que o outro é o outro? O outro é um dos meus, o outro é meu amigo, o outro é meu filho, o outro é meu irmão, meu companheiro. Nós estamos juntos. E aí o pronome deixa de ser ele ou ela e passa a ser nós. Nós estamos trabalhando juntos, nós estamos aqui, nós somos uma família. Não é ela, a minha filha me dá problema, ele, o meu pai me dá problema, ele, o meu colega fez errado. Não, nós não erramos. Nós tivemos um problema. Ou nós vencemos. E, na realidade, talvez não sejam problemas também, sejam dificuldades. Mas tudo é reflexão, né, Sam? Sim. Uma coisa é o seu eixo, é o seu centro, né? A reflexão das coisas.
E a sociedade, ela vem na contramão disso. Porque quanto mais estressado você está, quanto mais cansado, quanto mais você trabalhou, mais incapaz você é de aceitar a diferença, né? Mais incapaz você é de respirar, refletir e fazer diferente. Então, a gente tem essa contradição na vida e a própria sociedade nos provoca justamente que a gente fique isolado, afastado, individual. E, por outro lado, você tem uma necessidade interna que é de você estar bem, estar bem. E estar bem é estar com o outro. Nós somos sujeitos sociais. Uhum. Você fica com seu aluno de uma forma, você fica com sua filha de outro, você fica com seu amor de outro, você fica com o vizinho de outro. São diferentes relacionamentos, você fica na igreja de outra forma, mas são diferentes formas de relacionamento que se completam e te completam, né? Me completam, completam você. E é isso que vai dando essa qualidade, essa plenitude, é a palavra, sabe, Sam? Eu não sei se eu... Porque você é psicólogo, você estuda isso. Eu sinto isso. Então, você pode discordar de mim aí, mas isso é a forma como eu sinto. Meus conflitos de antes, meus conflitos de 18 anos são muito diferentes de hoje. Eu hoje não tenho grandes conflitos, estou aprendendo a aceitar melhor o erro. Ontem nós ficamos sem som no final da live. Por ignorância. Hoje a gente superou, aprendeu e está mais legal. Então é isso, é a capacidade também nesse processo de, além de se ver, de saber para que você veio, de ver o outro, de compreender que o outro não é igual a você, de saber que muitas vezes você pode recuar, você deve. O professor, eu tenho um amigo que diz assim, o que você quer? Vencer a guerra ou estar bem? Né? Eu estou na segunda opção. Não quero mais vencer. Eu quero estar bem. E muitas vezes, para estar bem, a gente tem que recuar. Então, esses pontos, eles vão, a gente vai... E eu acho que isso também é um pouco da idade, né? A gente vai ficando mais amadurecido, a gente corre menos e abranda o coração e as pernas um pouco mais, né? E quando a nossa... Fala. Era para eu correr menos? Eu tô com 18 projetos em simultâneo. Era para correr menos e agora que você me fala? Mas é porque você ainda... Olha só, você é muito jovem, Sanciro. Você é muito jovem. Jovem aonde? É porque é assim... Pelo branco até aqui na barba. Amado. É porque, não sei, não, acho que não é a idade, né? Tem pessoas que fizeram escolhas, cada um de nós, por sermos diferentes, faz escolhas em momentos diferentes. Eu estou fazendo escolhas com quase 60, assim, de parar um pouco para me ver. Eu sempre vi tudo, sempre fiquei atenta a tudo, né? Mas agora eu estou ficando atenta a mim. É diferente isso, às vezes eu até me surpreendo. Eu não sei usar uma maquiagem porque eu nunca tive tempo de parar lá e aprender. Então, isso é importante. Você vai ter o seu momento agora não é esse. O momento agora é de 40 projetos, é? Que maravilha! 18. 18 projetos. Uma maravilha. Eu, atualmente, o meu projeto é tocar bem no CG, dar o meu melhor, que é o meu perfil. Mas o mais importante que isso é na quinta-feira fazer a sessão cinema lá em casa. Você acredita? Legal. Eu espero daqui a alguns meses ou anos, eu espero que seja meses, quando essa pandemia passar, a gente tem uma sessão cinema no ICG. Cinema ICG. Cara, maravilhoso, maravilhoso. E a gente já, por exemplo, ontem a gente fez a sessão, assim, nós tivemos uma sessão cultural, né? 2 artistas maravilhosos. Mas é isso mesmo, sabe? É isso mesmo. E a Danusa coloca aqui, ó. A Danusa é nossa professora,
E ela coloca aqui que a questão da paz, né? E eu traduzo a paz como plenitude. Você está em paz quando você se sente inteiro, inteira, plena. E é muito importante. Esse sentimento, eu tenho certeza que ele é diferente para cada um, mas estar pleno, é um privilégio. É um privilégio. Fala, Agora, eu vou Sam. discordar de você em uma coisa. Pois não. Eu acho Vamos que... lá. Como é que é vencer a guerra ou então qual é a outra opção? Ele fala assim, que quando você tem divergências, né, que não te dão grandes ganhos, não é significativo. Por exemplo, ele estava falando isso muito de relacionamento, ele com a esposa. Então, ele conta que quando é trazido alguma coisa, que ele vê que não vai ficar bom, ou ele cala e deixa para pensar isso com a parceira 2, 3 dias depois, porque se houver o enfrentamento, às vezes até ele vence, mas não vai ter um resultado positivo. Os dois não vão estar casados por quase 40 anos. E bem casados. Então, isso é uma sabedoria, né? Então, nesse sentido, eu concordo com ele, viu, Sam? Mas reflita o que você pensa nesse É que sentido. eu Você ainda com a Fernanda. qual é a outra opção? Se é vencer a guerra ou ser feliz? Porque se for isso, É. eu acho que é uma falta de dicotomia. Eu acho as metáforas bélicas são sempre ruins por natureza. Mas Sim, claro. eu acho que nesse caso é uma dicotomia falsa, é uma escolha não necessária. Porque há dois tipos de pessoas, quando a gente vai para uma... Hoje em dia não, mas, sei lá, no século XVIII, quando a gente ia para uma guerra, havia dois tipos de pessoas no exército. Eu fiquei sem som. Vencer. Então, a gente tem o soldado que quer ter razão, que quer vencer a guerra. E, por outro lado, a gente tem o batedor. Aquele que vai lá na frente, disfarçadamente, sobe em cima da árvore, com uma luneta ou um binóculos, observa o que está acontecendo e volta e diz, galera, o exército inimigo é assim, assim, assado. A gente tem que rever o plano. Galera, o exército inimigo tem essas características. Galera, o exército inimigo tem 5 vezes mais do que a gente pensava, a gente vai perder. É melhor bater em retirada. Ou então, galera, o exército inimigo nem é tão inimigo assim. Dá para conversar com eles. A gente vence a guerra não como soldado, mas como batedor, que faz uma leitura de realidade do que está acontecendo do outro lado, que não é necessariamente um outro lado, daí as aspas. A gente observa o outro lado e aprende com o outro lado, e aí decide a nossa estratégia, decide o que fazer. As pessoas acham que... Eu dou aula de oratória, você sabe isso bem, né, Sandra? Sim. Eu ministro aulas de oratória, e aí as pessoas ficam brincando, meus amigos ficam brincando. Ah, e quando é que vai ter aula de escutatória? É uma piada justa, na verdade. Porque, como diria Peter Drucker, o pai da administração moderna, as pessoas acham que são maravilhosas comunicadoras quando falam bem. Na verdade, ser um bom comunicador é escutar bem. Então, em sala de aula, a gente escuta os nossos alunos? Ou a gente está com pressa de ministrar o conteúdo previsto? Em casa, a gente escuta os nossos filhos, os nossos cônjuges, os nossos pais? Ou a gente está com pressa para fazer alguma coisa? Como é que é esse processo de escutatória? A gente realmente está presente para escutar a história que o outro nos traz? Ou a gente rapidamente quer descartar essa pessoa? Aí que está o tchan da coisa. Aí talvez seja o primeiro passo. Aprender a escutar mais do que falar. E aí a gente vence qualquer batalha. Na realidade, Sam, eu acho que são formas diferentes de refletir, mas que, essencialmente, não tem uma certa e uma errada, né? Porque, na realidade, o que ele quer dizer com a questão de recuar e não enfrentar é porque aquele não é o melhor momento. Então, saber escutar, saber esperar, são capacidades que não são fáceis, porque a gente naturalmente é impulsivo,
E dependendo da personalidade, mais impulsivo. Dependendo da personalidade, mais líder, ou mais, né, mais incisivo. Então, eu acho que são aprendizados que você tem e que só você vai saber qual é o limite para estar bem. Porque esse limite, ele é fundamental, fundamental. Eu não sei como foi a sua experiência de vida familiar, mas eu fui preparada para uma coisa só. Eu fui preparada para ver as pessoas. Eu não sei se eu fui preparada ou se eu... Porque às vezes também a gente absorve o que é... As pessoas nos dão muito, mas nem tudo a gente se apropria. Mas o que eu me apropriei na escola pública, eu sou filha de escola pública, eu peguei a reforma da década de 70, onde eu tinha aula das 11 às 14, lugares difíceis, isso lá em Porto Alegre. Então, foi uma época do sucateamento do ensino. Então, muitas dificuldades, esse ensino que não era de qualidade, ele trouxe muitas dificuldades na minha vida profissional. Então, eu só queria me superar. E aí, eu fui lidando com isso. Para me superar, eu tive que estudar muito, eu tive que passar os meus feriados, todo o meu período de estudo, meu mestrado tinha a Copa do Brasil, eu estava lá estudando e fazendo, porque eu nunca tive licença para os estudos. Então, isso vai fazendo com que você se distancie um pouco da sua essência, né? De ouvir, de esperar. Você termina acelerando e esforçando muito para dar certo. E depois você percebe que quando dá, você está bem, está feliz, mas que às vezes não precisa do que você construiu. Não precisa você continuar se esforçando com tantos projetos. Você pode ter um pouco menos projetos e aprender a ouvir mais, aprender a ficar, a acalmar mais, a gastar mais tempo com os outros. Então, eu acho que esses são processos, são coisas muito particulares, mas o importante é o que a Danusa disse ali, né? Que é a questão de você estar em paz, você estar bem. Se você está bem, esse é o caminho do sucesso, né? Eu fico querendo te olhar aqui um pouquinho, Sam, porque eu consigo te ver só no meu celular. Eu vou mudar esse negócio, eu vou fazer que nem você. Dos próximos, eu vou tentar comandar o meu celular para eu poder te ver e acompanhar a sua participação sem ter que olhar aqui no outro aparelho. Olhando, Sam. Mas, enfim, eu acho que isso, Sam, olha só. eu acho que... Deixa eu só fechar e já te pergunto outra coisa, sabe? E eu acho que esse limite nosso, essa coisa toda, esse caminho diferente, essas experiências diferentes, suores diferentes, né? Alegrias diferentes. Porque a vida da gente é isso, não tem vida perfeita, né? Tem altos e baixos, e isso é a vida, é igualzinho batimento do coração. Então, eu queria provocar você mais um pouquinho, você pode falar tudo que você quiser, tá? Como fica o nosso limite, assim, nessas relações saudáveis? Como fica o meu limite? Hoje eu já tenho até um palpite sobre isso. Mas antes eu não pensava em relação saudável, eu pensava na minha sobrevivência. Então, na sociedade hoje, essa sociedade que está aí do jeito que ela está, que todo mundo sabe, como ter relações saudáveis, como ser uma instituição de ensino superior, como ser professor no ICG, que, de fato, prima e valoriza isso. Então, primeiro ponto, entender para que eu estou aqui. Se eu sou uma pessoa que está entrando aula e não tem clareza do senso da sua vida, do sentido da sua vida, o fio condutor que faz com que a vida valha a pena, eu vou dar aula deprimido. Eu vou ministrar a aula sofrendo. E eu vou transmitir esse sofrimento, essa ansiedade, essa angústia, seja o que for, para os meus alunos. Tem um mito grego que eu gosto muito, que é o mito de Sísifo.
Algumas pessoas talvez até conheçam a história de Sísifo. Sísifo era um tremendo Quantos filho da mãe. minutos? Ele enganou 3 vezes os deuses gregos. Não vem ao caso agora como ele enganou, mas uma vez pior que a outra. E aí os deuses gregos fizeram um concílio no Monte Olimpo e disseram: qual é o pior castigo que a gente pode dar para Sísifo? E chegaram à seguinte conclusão: a alma de Sísifo será obrigada por toda a eternidade a empurrar uma pedra montanha acima. E essa pedra cai. Toda vez que chega lá em cima, Sísifo tem que descer e empurrar a pedra. Amado, eu tenho uma notícia muito ruim, porque o nosso papo está tão bom e eu tenho tanta história, mas vai ter que ficar para a próxima. Diz que nós temos 3 minutos, porque nós temos que salvar. Para isso, nós precisamos de 2 minutinhos, tá? Só tem 3 minutinhos para acabar. Acredita um trem desse? A live não começou às 20 horas? Começou, segundo a minha secretária particular aqui, foi 20 horas, mas não foi 20. Porque 22 eu disse para você que precisava de um tempinho, né, Sam? Acho que a gente tem aí uns minutinhos. Eu posso contar a minha Ah, história? não. Conta a sua história, mas não demora muito para a gente não perder essa live, que eu quero salvar. Bem legal as coisas aqui. A gente não foi para tudo, mas é maravilha. Gostei do diálogo. Sabe? A gente pode ter outros. Vamos fazer um só de contação de história. Então a gente tem Sísifo, que empurra a pedra montanha acima, a pedra cai, ele é obrigado a voltar lá para baixo, empurrar a pedra montanha acima, porque esse foi o pior castigo que os deuses pensaram para ele. Esse é Sísifo. E aí, por outro lado, a gente tem outra figura, que é Prometeu. Roubou a chama dos deuses para entregar para os seres humanos, para que os seres humanos pudessem ver no escuro, pudessem comer adequadamente, cozinhando, pudessem se esquentar no frio. Há 2 tipos de professores. Os professores Sísifo e os professores Prometeu. Os professores Sísifos fazem uma coisa inútil, sem sentido, e simplesmente estão empurrando a pedra montanha acima, sabendo que não vai dar certo. Os professores Prometeu, esses não. Esses estão entregando a chama do conhecimento para os seus alunos. Qual é a diferença? O primeiro não tem nenhum sentido para a sua vida. Não tem um para quê. Prometeu tem. Então, essa é a primeira ferramenta, a primeira coisa que precisa ser feita para fazer a vida valer a pena e a docência valer a pena. Eu ter um para quê que eu faço as coisas. Então, e a partir daí, eu começo a respeitar a singularidade, a unicidade, a individualidade dos meus alunos. Que cada aluno e cada aluna vai ser diferente. Porque eu sou Prometeu. Eu vou dar uma chama diferente para cada pessoa, ao invés de só empurrar uma pedra. Te amo, querido! Te amo, querido. Vou ler uma coisa aqui do Leandro Carnal. Parei de te ouvir. Aqui estão dizendo que está amando, né? E eu acho que é isso mesmo, Sam. Vamos fechando, né? Muita coisa para ser dita, mas eu vou ler uma frase aqui do Leandro Carnal e acho que a gente tem que ir fechando. Conviver é sempre abrir mão de elementos da minha liberdade. Esperar que os outros abram mão de um pouco das suas liberdades. E que juntos possamos achar um ponto onde o nós seja possível. Acho que isso fecha muito bem o que a gente falou, né? E, na realidade, o que a gente busca é estar bem, convivendo e vivendo com o outro, né? Acho que é isso que dá, né, querido? Acho que é isso que dá por hoje. Muito obrigado. Obrigada a vocês, amadas e amados nossos acadêmicos. Amanhã não tem live, a gente está com problema de energia que vai ser resolvido aqui amanhã. Amanhã não tem live, a que estava programada, e logo teremos outras. Obrigada a todos, obrigado de coração e muito boa noite. Querido Sam, seu boa noite aí. E fechamos. Seu boa noite, Sam. Não desliga, amor. Essa frase do Karnal é fantástica, porque é basicamente uma história milenar, a dos porcos espinhos. Nós somos como porcos espinhos. A gente tem que saber a distância certa para não picar o outro e para poder esquentar o outro. É o outro que é o foco, não eu mesmo.
Obrigado, Sandra. Obrigado a todo mundo que ficou aqui nessa live. E quem está me acompanhando aqui, siga o ICG. E quem está acompanhando o ICG, tem mais reflexões lá na minha página também. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa noite a todos, boa noite e até mais. Boa noite.